onde eu falo de futebol brasileiro e também lá de fora, e principalmente também tenho que falar do time do qual eu torço, cara. E que semana abençoada, porque o Vasco realmente nos deu uma semana, não foi um final de semana, mas nos deu uma semana tranquila, né? Muito bom você olhar, né, para os jogos de hoje, ver que o Vasco já jogou, que o Vasco já fez a sua parte, que era vencer seu jogo. Antes de comentar um pouquinho, só para trocar uma ideia, porque como eu disse, o melhor já aconteceu, o melhor aconteceu ontem, foi com a vitória por 2-0 contra uma equipe da parte de cima da tabela. O Vasco fazendo a sua parte, chega de ficar dependendo de terceiros, né, para poder não entrar na zona da degola ou algo do tipo. O Vasco já aparece na primeira página, beleza? Antes de mais nada, como eu disse, eu te convido a se inscrever na família VulgoFut, a família que mais cresce no Brasil. Cada joinha, apoio, like, cara, pra você às vezes não pode significar nada, mas significa muito pra mim. Só você aí, cara, é de graça, se inscreva, curte, comenta, compartilha. Como eu disse, tem outros vídeos aí no canal falando de Vasco, falando de outros times também, caso você torça por outro time, falando de futebol europeu, como mais tarde eu também vou postar um outro vídeo. Mas bora falar um pouquinho aqui de Vasco da Gama. Bom, não tem outra forma melhor de já começar esse vídeo enaltecendo a vitória de ontem, né? A vitória sobre o Cruzeiro por 2-0, uma vitória do qual o Vasco foi melhor. Obviamente você vai se deparar com outros canais aí que são muitos clubistas dizendo que foram gols achados e tudo mais, mas você, vascaíno, você tem que enaltecer essa vitória de ontem. Porque, primeiramente, o mais importante é os 3 pontos, mas também a forma como o Vasco se comportou na partida de ontem. Como eu disse, né, cara, dos últimos 9 pontos em disputa, o Vasco venceu 7. O Vasco, né, já aparece na primeira página da tabela, pode ser ultrapassado? Pode, alguns resultados podem acontecer, mas as combinações de resultado até o momento já não é mais para poder ficar ali, né, fora da zona do rebaixamento, porque o Vasco já aparece na primeira página. Bom, ontem também o Diniz enalteceu ali o apoio da torcida, daqui a pouco eu vou deixar essa parte dele falando. Também falou sobre o PH na seleção, acho que não é nenhuma loucura, cara, porque o PH ele vem jogando muita bola. Não vou dizer que sim que ele tem nível de laterais, né, que já jogaram Copa do Mundo, mas o cara vem fazendo a sua parte, né? Já que a seleção é quem está melhor no momento, Felipe Coutinho e PH não seria nenhum absurdo, né? Ser convocado para esses jogos aí de preparação para a Copa do Mundo, visto que só falta apenas um ano. Qual que você quer? Um cara que esteja jogando bem, né, e atuando bem, fazendo boas partidas? Ou um cara que tem um nome, mas não vem fazendo uns bons jogos? A gente sabe que o Campeonato Brasileiro é muito intenso, é muito disputado, são jogos muito difíceis, jogos que o jogador ele tem que estar com um psicológico muito forte, com um momento muito bom também para poder ajudar a sua seleção. Como eu disse, eu não acho nenhum problema o PH ser convocado, mas enfim, se você também não concordar, eu respeito a sua opinião. O Ryan também comentou a respeito de seleção. O Ryan que vem sendo bastante sondado pelos clubes do futebol europeu e ontem fez mais uma excelente partida. Bom, como eu disse, né, eu vou deixar os vídeos aí, eu te peço você se inscrever no canal, deixa aí o que você acha a respeito de Ryan na seleção brasileira, Ryan no clube do futebol europeu, PH, um momento maravilhoso, e é muito bom também a gente ter um time. Agora a gente sente que tem um time, né, por mais que muitos achem que esse time do Vasco não vá muito longe, o importante é você, Vasco da Gama, a gente como torcida, como um todo, continuar apoiando, acreditando, porque só realmente a gente que acredita até o fim. Beleza? Dito isso, esse foi o vídeo de domingo. Se tiver mais alguma notícia, eu apareço no decorrer do dia. Bom, como eu disse, né, muito bom vencer, muito bom ter uma semana tranquila, uma semana de paz, né, dada a circunstância, né, porque vitória no meio de semana, vitória ontem, 7 pontos, né, nos últimos 3 jogos, realmente, e 3 jogos contra equipes da parte de cima da tabela. Ponto contra o líder do campeonato, 3 pontos contra o vice-líder do campeonato, ponto contra uma equipe que vem fazendo um bom campeonato e está no G6, então, ou seja, não tem desculpinho, o Vasco simplesmente está jogando futebol. Eu sei que para muitos isso não importa aí, né, para muitos aí da imprensa isso é chover numa molhada, mas pra gente que é vascaíno e acompanha esse time há 300 anos, a gente que vive os momentos bons, por mais que sejam poucos, mas também os momentos ruins, a gente já sabe que esse time tinha margem para poder melhorar, que o Vasco, com todo respeito, né, não merecia estar onde estava. Mas que agora tem um bom sistema defensivo, realmente a gente pode falar que temos 2 zagueiros. O Pumita, que tá jogando improvisado, tá jogando bem. O PH tá num momento maravilhoso. E sem contar, ainda temos gente no departamento médico. Mas se Deus quiser, daqui a pouco vai sair também. Beleza? Dito isso, Vasco 10º colocado no Campeonato Brasileiro. 30 pontos, comenta aí. Eu acho que, essa pergunta ainda não veio, mas eu acho que a coisa mais importante que aconteceu hoje é essa conexão com a torcida. Cheio, e o time jogou junto com a torcida. O time foi tão bom hoje como uma torcida. E essa conexão faz o Vasco ser muito mais forte. Eu espero que a gente consiga ter cada vez mais consistência e que a torcida goste cada vez mais daquilo que
que a gente vai fazer dentro do campo. Eu não lembro, vamos lá, o do Paulo Henrique. O Paulo Henrique é um jogador, ele é um postulante claríssimo para ir para a Copa do Mundo. Porque a gente tem uma carência na lateral, não chegou depois que saíram Daniel Alves e Marcelo, praticamente ninguém se formou. A gente teve Jorginho e Branco, depois tivemos Cafu e Roberto Carlos, depois tivemos Daniel Alves e Marcelo durante muito tempo. E as laterais ainda ninguém, tanto uma como outra. Então assim, e o Paulo Henrique ele tem algo diferente, assim, ele é um jogador extremamente potente. Ele tem uma potência parecida com, sempre eu falo para ele, parecido com o Walker, que jogava no City. É um jogador muito potente. Ele é um jogador que está ganhando confiança e passando a acreditar no próprio potencial que ele tem. Ele está se apropriando da própria potência, o Paulo Henrique. A minha vinda para cá talvez tenha uma vinda para ele se apropriar disso mesmo, para ajudar ele nisso. Então ele é um jogador muito decisivo. Ele já decidiu algumas partidas comigo aqui. E um jogador, um lateral que decide o jogo, é um ganho para toda a equipe. E na parte defensiva, ele é um jogador também muito sólido no sentido que ele consegue, dificilmente ele leva desvantagem em combate direto, né? Ele está ganhando cada vez mais consciência na parte tática, de quando fechar a linha, de quando abrir, de quando avançar, de quando conter mais. E o Paulo Henrique, de fato, ele é um jogador que ele já está no radar, e ele continuando assim, ele vai ser um postulante a disputar a Copa do Mundo. Para mim isso é muito claro. Não só ele, outro nome que tem aqui, todo mundo sabe que o Ryan, embora a concorrência do Ryan seja grande, ele é um jogador extremamente diferente. Muito diferente. Ele é um jogador que se apropria também cada vez mais do próprio talento. Ele é decisivo, ele dribla. O Ryan ele é um atacante, um dos poucos atacantes do futebol brasileiro que é completo. O Ryan ele é grande, ele é rápido, ele é canhoto, ele chuta bem, ele passou a entrar na área e fazer gol de cabeça. Hoje em dia ele recompõe bem, ele fecha bem, ele pode jogar de ponta, ele pode jogar de falso 9, ele pode jogar de 9, ele pode jogar na outra ponta. Então o Ryan é um jogador que está desabrochando no momento que ainda a lista não está fechada. Então ele também vai se colocando numa situação de possível convocação, na minha opinião. Sim, com certeza. Como falei ali, é sempre um sonho vestir a amarelinha. Então estou trabalhando muito para isso. Espero que o Rodrigo veio um Ryan muito diferente. Se Deus quiser eu vou estar lá um dia. Sim, a gente está vivendo um momento muito importante. A gente vem de um momento muito de vitória, muito de trabalho, né, durante a semana. Então a gente vem pegando o time muito lá de cima. E a gente sabe que a gente pode estar enfrentando esses times, né? E sempre sair vitorioso. Então a gente vem trabalhando durante muito e vai dar tudo certo no nome de Jesus.